tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Sueli, palestrante do tema comercial, hoje no Fórum da ADN. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E o nosso assunto é para quem trabalha com vendas. Quem é que trabalha com vendas aqui? Estamos todos no lugar certo, então, né? Todo mundo tem meta para bater? Cliente para reativar? Cliente para encontrar? E cliente para manter? Oh, isso é o mais difícil, né, pessoal? Então, eu sou parceira da ADN desde 2005, atuo com equipe, formação de pessoas para a área de vendas, tanto para quem quer aprender a vender, como quem já está vendendo e quer aprender alguma coisa a mais, ouvir alguma coisa diferente. E nesse tempo que a gente tem aqui, eu trouxe alguns temas já prontos para a gente trabalhar em relação à dobra de vendas, né? Uma coisa que preocupa a gente bastante, porque numa empresa, a venda ela é responsável pelo resultado, pelo faturamento e pela remuneração de todo mundo que trabalha dentro da mesma empresa. E financeiro, administrativo, estoque, expedição, enfim, todos os outros setores da engrenagem só funcionam depois que o comercial fizer o trabalho dele, é ou não é? E aí a gente garante, né, o ciclo funcionando corretamente. As áreas são todas interdependentes, mas vendas precisa vender para que o resto do processo aconteça e todo mundo fique no ganho. Bom, a dobra de vendas, ela passa por algumas orientações. Eu selecionei algumas aqui para trabalhar com vocês. O número de participantes aqui é reduzido, choveu bastante hoje aqui, pelo que eu sei, né? Complicou aí para o pessoal do interior chegar. Então, vocês estão num número assim de participantes privilegiado. Nós temos pouco tempo, mas pelo número de presentes aqui, até dá para bater uma bolinha e vocês, por gentileza, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá certo? À medida que o tema for avançando. Então, técnicas e ações para a gente vender mais para os clientes ativos, né? O que é um cliente ativo mesmo, hein, gente? Ele tem frequência, né? Ele volta para nós. Ele nos quer bem. Ele nos ama, né? Então, ele volta, é um cliente ativo. Trabalhar com mix de produtos e soluções, ir além da solicitação do cliente. Então, não vender só aquilo que o cliente pede. Ir um pouco além. Uma ferramenta que é a curva ABC para potencializar vendas, nós vamos apresentar e falar sobre ela. Oferta do mix em todas as oportunidades. A gente não deve ficar conhecido só por vender apenas um item. Eu estou vendo aí o pessoal se emocionando e anotando. Não precisa anotar não, porque eu vou dar a senha para vocês baixarem essa palestra integral no site. Tá certo? Ah, tá certo. Ok, eu também sou assim. E no final vocês têm acesso, então, vocês vão poder baixar o PowerPoint na íntegra, tá certo? Então, vantagem para o vendedor e para o cliente oferecendo um mix e não ser reconhecido apenas por um produto. Ah, o meu cliente só lembra de mim quando precisa de leitor. Ah, o meu cliente só lembra de mim quando precisa de bobina. Ah, o meu cliente só lembra de mim... Isso é complicado, né? A gente tem lá um arsenal de coisas para vender para o cliente, para oferecer, e o camarada, às vezes, só pensa na nossa empresa, ou se lembra da gente, amarrado num único produto. Isso acontece ou não acontece, pessoal? Vicia, né? Acaba viciando. E aí a gente tem que dar um jeito nisso. O cliente, ele não vai desviciar sozinho. Ele não vai aprender o caminho das pedras sozinho. Ele não vai te reconhecer como um parceiro de mais de um produto se você não fizer alguma coisa. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Como enxergar além da solicitação do cliente? Ver além daquilo que ele está pedindo, enxergar além das paredes, né? Olhos de super-homem, raio-x, Mulher Maravilha, a gente vai ter que ser um pouquinho também. E a venda complementar e a venda adicional, nós falamos um pouquinho sobre essa técnica, né, de venda complementar e adicional no fórum do ano passado, na palestra comercial. Foi uma pincelada e aqui está de novo. Por quê? Porque essa ferramenta ela é muito inteligente e a gente entendeu por bem dar uma revisada, uma reciclada e uma ampliada nela. Então, está ela aqui de novo. Nós vamos falar um pouquinho sobre venda complementar e a venda adicional. A primeira ferramenta, então, curva ABC e o conceito de Pareto. Vamos um pouquinho de história. Então, quem era esse cara, né? Esse cara era o Pareto. Ele era um renascentista, um italiano, século XIX. Ele fez um estudo sobre distribuição de renda e riqueza na Inglaterra, naquela época. E ele chegou a uma conclusão que, por incrível que pareça, parece que vigora até hoje, né? 80% da riqueza, perdão, 20% da riqueza está
concentrada, né, na menor parte da população. E a maior parte da população está desassistida, está descapitalizada. Isso acontece até hoje, pessoal? O que vocês acham? O Brasil é um país que contrasta bem isso, né? Ele apresenta essa má distribuição de renda até hoje. Então, a gente encontra, está diminuindo em alguns momentos, a gente percebe, né? Mas isso prevalece. Só que esse princípio que ele encontrou, que ele definiu nesse estudo, ele se aplica a outras coisas. Por exemplo, 80% dos resultados que a gente consegue na vida, estão relacionados a 20% do esforço que a gente faz. Então, a gente gasta muito esforço para conseguir pouco resultado. Faz sentido? Vocês já se sentiram assim? Em alguns momentos? Em vendas, isso é muito frequente, né? A gente sua a camisa para chegar num resultado. Você até chega, mas dá um trabalho, né? O desgaste, o estresse. 80% das consequências vem de 20% das causas. E aí, com a evolução desse pensamento, dessa linha de raciocínio do Pareto, no estudo de riqueza que ele fez, esse princípio foi evoluindo através dos tempos e se transformou num princípio que até hoje é conhecido como a regra ou princípio 80-20. Tá? O princípio 80-20 afirma o quê? Que, em média, na média, 80% do resultado está relacionado a 20% do esforço. Em outras palavras, uma menor parte de ações, ou seja, um menor número de ações, leva a maior parte dos resultados. E, em contrapartida, a maior parte das ações leva a menor parte dos resultados. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para essa regra ficar um pouco mais clara. 80% do total de vendas está relacionado com 20% dos produtos do mix. Alguém passa por isso aqui? Pensem no faturamento da empresa, né? Não, o que sai mais, o que vende mais, o que vende menos. A gente tem que começar a ensaiar esse pensamento. 80% do lucro de uma empresa está relacionado com 20% dos produtos que ela vende. 80% do lucro, 20% dos clientes. Então, aquela história, né? 20% dos meus clientes representam 80% do meu faturamento. E aí, eu pergunto, a gente conhece, a gente sabe quem eles são? Será que nós conseguimos identificar no dia a dia quem é esse cliente premium, esse cliente diamante, esse cliente top, VIP? Tem várias formas de classificar, de dar nome, batizar esse cliente, mas o importante é saber aonde ele está, o que ele precisa e estar ao lado dele a todo momento. É ou não é, pessoal? Por quê? Porque esse cliente, ele está naquela nata que representa 80% do seu faturamento. Tem que ter um tratamento diferenciado? Sim ou não? Tem que dar um tratamento diferenciado. Camarada compra muito. Camarada é recorrente. Ele privilegia a tua empresa, ele gosta de fazer negócios com você. 80% dos acidentes de trânsito é causado por 20% dos motoristas. Isso não sou eu que estou afirmando, é uma média, né? E não é nem nacional essa média é mundial. Não vamos entrar na discussão de mulher ou homem, me recuso. 80% dos usuários de computador usa apenas 20% dos recursos disponíveis. O que vocês acham? Verdade? Usa até menos, diz aqui o colega, já se emocionou. Usa menos, né? 10%. Nossa, regra 90-10, né? Uso só 10%. Gente, diz agora que celular também é a mesma coisa, né? A gente fica sem saber tudo que o celular faz. E eu não sabia. É o que a gente mais está dizendo hoje em dia, né? E eu não sabia. Tem mais. 80% do tempo, nós usamos apenas 20% das roupas. Isso é só para os homens, tá, gente? As mulheres não. As mulheres estão fora dessa. 80% das pessoas preferem 20% dos sabores ou das cores disponíveis. É sempre aquela história, mas não tem prata, mas não tem cor de ouro, mas não tem com a florzinha. Sempre estão querendo alguma coisa diferente, né? Entra no mesmo princípio. 80% dos resultados são obtidos por 20% dos funcionários. Eu tenho convicção de que vocês e eu fazemos parte dos 20%. Certo? Não há discussão. Tá certo? Por isso que vocês estão aqui. Nós valemos ouro. Muito bem. Agora vamos olhar esse princípio aplicado em vendas.
Aplicando, a gente chega à conclusão de que, na média, aproximadamente 80% do faturamento vem da base de 20%. Quem são esses 20%? Eles são do bem? Eles são do bem. Eles são muito do bem. A gente sabe onde eles estão? A gente cuida deles direitinho? Tem alguma pessoa dedicada a olhar para esses clientes, a entender movimento de compra, fazendo pós-venda, ligando para ele, perguntando se ele está feliz? A gente percebe também que os clientes são diferentes, né? Os clientes são diferentes? São ou não são? Olha lá o que eu coloquei. Alguns querem muita atenção, mas compram muito pouco. Mas eles te sugam, né? Outros compram muito, mas secam a tua margem. Eles vivem chorando. O quê? Desconto. Né? Ele arranca tudo de você. Né? Ele inferniza e seca. Outros compram uma vez na vida e outra na morte, né? E você de novo, nossa, né? Qual foi a última vez que a gente conversou? Qual foi a última vez que você comprou? Quando você vai ver lá o histórico, tem 2 anos que o cara não compra. Enfim, mas ele voltou. Pois é. E tem outro tipo de cliente que às vezes representa uma fatia muito, muito gorda da nossa base de dados. Quem é? O cliente inativo. Esse relatório sai, gente? Se a gente mandar o sistema emitir esse relatório, sai ou não sai? Eu quero saber quem é que não compra na minha empresa há pelo menos 1 ano. Esse relatório vai ser gerado? Vai. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quem é que tem coragem de puxar esse relatório, né? Quem é que tem coragem de olhar, imprimir e pensar sobre a informação que ele traz? Imagina a surpresa de alguém emitir esse relatório e descobrir que a base de clientes inativos hoje está igual ou maior que a base de clientes ativos. Convidamos esse cara para fazer o quê, gente? Chorar na calçada? Alternativa B, tomar um chopp? Alternativa C, tentar novamente ganhar na Mega Sena acumulada e por aí vai, né? Gente, é realmente um problema isso aqui. A inatividade não significa que o cliente morreu. Ele está inativo para quem? Para a nossa empresa, né? Para alguém ele pode estar ativo, né? Ele simplesmente mudou de fornecedor, mudou de parceria. E aí, você sabe por quê? O que aconteceu, né? Cliente, onde está você? O que aconteceu? O nosso tempo em vendas, ele está cada vez mais exigido. O que eu estou querendo fazer, então, aqui? Uma reflexão com vocês. Existe alguma maneira, então, da gente olhar a carteira de clientes, entender quem são os clientes que exigem mais atenção, uma atenção intermediária, menos atenção, e conseguir gerenciar melhor um pouquinho o nosso tempo? O que vocês acham? Será que um profissional de vendas merece ter o seu tempo bem administrado? Ele precisa ter o seu tempo bem administrado? Ele precisa. E isso ninguém vai fazer por nós. Hoje, nós caminhamos cada vez mais para a autonomia, né? Para a autogestão do tempo. E um profissional de vendas precisa saber que o tempo dele vale ouro. Nós somos responsáveis pelo faturamento da empresa. É ou não é? Então, o nosso gerenciamento de tempo é algo absurdamente importante. Eu tenho a obrigação de saber quem são os meus clientes, quem representa 80% do meu faturamento e fazer o que com essa base de clientes, com esses 20%? Fazer o que com eles? Tratar muito bem, olhar com cuidado, dar mais atenção, caprichar no pós-venda, manter esse cliente ativo, feliz e saudável. Porque cliente feliz indica. É ou não é? O camarada tem um cunhado, o camarada tem um irmão, tem um pai que também tem um comércio, que conhece fulano. Gente, indicação, boca a boca, vende ou não vende? Tá para nascer outra ferramenta que venda tão bem como boca a boca. A indicação. E isso em qualquer segmento, né? Então, o nosso tempo, ele precisa ser bem orientado, ele precisa ser voltado para resultados. E aí, a gente pensa na aplicação da regra 80-20 para segmentar a nossa base de clientes. Vamos olhar isso com calma, então. Vamos aplicar o princípio.
A minha solução, então, é segmentar a base de clientes para melhorar o meu atendimento